Graça e paz. Eu sou o pastor Diogo Gonçalves da comunidade Atitude Church de Vale Verde. Esse é o terceiro episódio da série Guerra de Altares. Nós vamos falar um pouquinho sobre o altar do leito. Mas antes, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para estar recebendo os próximos devocionais. Isso é muito importante para que essa mensagem ela alcance mais corações. Tá certo? Então bora lá? Em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, vai dizer assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. E ainda em 1 Coríntios, no capítulo 7, você pode ler depois do 3 ao 5, eu vou ler um pouquinho menos, mas diz assim: o marido deve cumprir o seu dever conjugal para com a esposa, e da mesma forma a esposa para com o marido. Deixa eu te falar, o leito, a cama, é um lugar de aliança e de intimidade. É o lugar onde o amor se transforma em comunhão física e espiritual. Mas esse altar também é alvo de uma guerra espiritual. Antes do casamento, o diabo ele faz de tudo para acender essa paixão, esse fogo fora do tempo, levando tanto o homem quanto a mulher a caírem em pecados sexuais. Mas depois que se casam, esse mesmo espírito ele tenta apagar o fogo dentro do casamento, trazendo frieza, trazendo distanciamento, falta de desejo. Por quê? Porque é um altar. E se ele consegue apagar o fogo desse altar, ele vai conseguir destruir essa aliança. Por isso, a palavra ela nos ensina, ali em 1 Coríntios, onde nós estávamos lendo, um pouco mais abaixo, não se neguem um ao outro. A intimidade entre o marido e a esposa, ela é santa, é espiritual e de fato é protetora do casamento. Ela vai selar uma unidade, ela vai fortalecer um vínculo e vai fechar muitas brechas para as tentações. Não é sobre sexo, é sobre aliança, é sobre respeito, é sobre entrega. Quando nós dissemos sim naquele altar, nós nos tornamos um só com essa pessoa ao qual nós temos relacionamento hoje, ao qual nós temos uma aliança hoje. É olhar para o seu cônjuge e dizer assim: eu sou teu e tu és meu. Quando o casal ele vive essa verdade, o leito ele se torna um altar. E o Espírito Santo passa a habitar com mais liberdade no casamento. Mas quando o casal ele cede às setas que o diabo lança, e ali a negação, a manipulação, a frieza, a desprezo, o altar se contamina. O diabo ele não precisa destruir um casamento, basta ele esfriar o leito, basta ele quebrar esse altar. Mas Deus ele quer restaurar o amor, Deus quer restaurar o desejo, Deus quer restaurar a comunhão. O amor conjugal foi criado para Deus, foi criado para Ele. E quando nós estamos debaixo dessa bênção, Ele é puro e Ele é poderoso. O leito ou a cama é o lugar mais íntimo de uma casa. É ali que o amor daquele casal se manifesta, que os corpos se unem, mas não simplesmente num ato, mas sim em uma aliança. Mas também é naquele lugar que o inimigo ele tem tentado profanar o que é sagrado. Quando você guarda segredos, quando você guarda ofensas, acessa pornografias, tem esses atos de infidelidade, seja física ou emocional, esse altar ele é quebrado.
E onde o altar é quebrado, a presença se afasta. Sabe o que acontece? Hoje, o mundo banalizou o que é santo. Ele transformou a cama em um palco de prazer, um lugar de satisfação pessoal. E tirou dela o verdadeiro propósito, que é a aliança. É um altar. Mas o Senhor hoje, Ele nos chama para restaurar esse altar. A levar esse altar a viver em pureza, em respeito, viver em amor. Esse altar ele precisa queimar fogo santo, não fogo profano. O leito é um altar e o altar sempre pertence a Deus. Então, quando um casal ele vive em perdão, quando um casal ele caminha em fidelidade, esse leito ele é consagrado. E o Espírito Santo ele tem nos chamado nesse tempo para que nós, como maridos, como esposas, para que a gente se volte a esse lugar, para santificarmos o nosso casamento, santificarmos o nosso leito, santificarmos esse altar. Sabe? Porque a questão não é só evitar o pecado, mas é cultivar a presença no casamento. É ser intencional, é todos os dias amar, respeitar, proteger a aliança que nós fizemos diante de Deus. E aí às vezes você pode me perguntar, mas pastor, como é que eu consigo fazer isso? Como eu posso restaurar o altar do leito na minha casa? Primeiro, santifique o ambiente. Tire tudo aquilo que contamina. Convide o Espírito Santo para reinar ali no seu quarto, no seu leito, no seu lugar de intimidade. Segundo, se comuniquem. Fale das suas emoções, das suas necessidades, dos seus limites. Isso não com cobrança, com acusação, mas com muito amor e respeito. Tenha diálogo, tenha conversa. Terceiro, não se neguem um ao outro. A entrega é um ato de amor, mas também é um ato de adoração a Deus. Não é um ato de obrigação. Declare no seu casamento essas coisas. Pratique essas coisas. Faça uma declaração assim agora. O meu leito é santo. A minha aliança é pura. O meu amor pertence ao Senhor. Amém? Vamos orar? Olha assim comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor possa manifestar o seu poder na minha casa, no meu casamento, santificando a comunhão em casal, a intimidade em casal, santificando o leito, que esse altar ele permaneça sempre aceso, queimando o fogo santo. Tira toda a impureza do meu casamento, tira toda a impureza, meu Pai, dos meus pensamentos, das emoções, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado e até o nosso próximo devocional. Fica na paz.